Em junho de 1509, Henrique VIII foi coroado rei da Inglaterra. Seu reinado seria decadente e brutal e alteraria o curso da história. Quando Henrique dividiu a Igreja Católica, tomando para si o poder e a riqueza, o povo pagaria um alto preço. Guerras estrangeiras sangrentas e, no país, a morte de quem se rebelasse. Foi um reinado de terror, mas promoveu o mais ambicioso programa de modernização já visto. É uma construção numa escala imensa. Isso é fenomenal. É inacreditável. O rei investiu o equivalente a bilhões para construir castelos, casas magníficas e uma nova marinha real. Nos 500 anos desde sua morte, o mundo que Henrique criou desapareceu. Agora, nossos investigadores pretendem reconstruí-lo. Eles vão descobrir seu legado em madeira, tijolos e argamassa. Vão recriar o esplendor e a majestade do mundo perdido de Henrique VIII. Mundos Perdidos. Megaestruturas de Henrique VIII. Grã-Bretanha, início do século XVI. A Inglaterra tem um novo rei. Um rei cuja ascensão ao trono marca o início de 38 anos de mudanças violentas e dramáticas. Amanda Beam é historiadora. Ela quer encontrar provas concretas da revolução que Henrique VIII trouxe ao seu reinado. Nosso outro pesquisador é Jonathan Foyle. Ele é perito em História da Arquitetura e vai examinar as construções que Henrique deixou para ver o que revelam sobre aquele homem. E começa pelo palácio mais bem preservado. O Hampton Court data de 1515 e tem o estilo arquitetônico do período Tudor, a era que recebeu o nome da dinastia da família do rei. Hoje, o curador desta magnífica construção é Kent Rawlinson. É muito bom te ver. Como vai? É uma construção maravilhosa. Não é impressionante? É magnífico na escala. E o Quando que você há neste observa o palácio Hampton que Court, diz ao senhor que é ele quase tudo? como se fosse a manifestação da arquitetura de Henrique VIII. Há os pequenos tijolos vermelhos com este maravilhoso padrão de motivos repetidos, o padrão em X de tijolos pretos queimados. Deve ter havido, com certeza, uma grande demanda de tijolos para essa região. Quem os faz? Você sabe de onde eles vêm e quanto tempo isso levou para ser construído? Sim, temos a contagem dos tijolos das construções e literalmente há milhões de tijolos sendo fabricados. O que acho impressionante é que muitos desses tijolos estão sendo feitos no parque, aqui. Então é como se o Hampton Court estivesse se erguendo do chão. Os artesãos de Henrique VIII usavam tijolos com efeitos deslumbrantes. Eram peritos em criar entalhes elaborados como estas chaminés. Por que as chaminés são tão altas, parecendo colunas? Você imagina que sejam assim para se afastar do fogo, mas é para elas serem vistas. Cada chaminé indica que há uma lareira e um fogo e que você pode se aquecer e se acolher nela. Ter uma lareira em cada quarto era muito raro, um luxo supremo no século XVI. Mesmo as casas mais requintadas tinham uma lareira comum em um vestíbulo central. Mas no Hampton Court, Henrique VIII introduziu uma nova era de modernidade e luxo. E quanto restou dos apartamentos de Henrique VIII? Certo. Me mostre o que restou do palácio que Henrique conheceu. Diversão em grande escala era uma das paixões de Henrique. O Hampton Court já ostentou cozinhas enormes com 3.300 metros quadrados que funcionavam como uma linha de produção industrial. Eles preparavam centenas de milhares de refeições por ano para servir no grande salão do palácio. Bom, chegamos. É um lugar maravilhoso. O grande salão. É simplesmente impressionante. lindo. Aquele é o lugar? Com certeza, você se sente pequeno. Você fica pequenino na presença de Henrique. Isto é como uma representação arquitetônica de Henrique VIII, mas é um marcador de cena. Você entra aqui e pensa, meu Deus, é algo assombroso. As abóbadas elevadas do grande salão eram a glória do Hampton Court de Henrique VIII. Mas boa parte do que foi construído está oculta por estruturas posteriores. Para compreender a escala do que foi realizado aqui, Jonathan sobe 112 degraus até o ponto mais alto do palácio.
É incrível. É o melhor terraço no telhado que existe, Ken. Com certeza. E também é o único lugar para você ter a sensação real da proporção do palácio. Nós passamos pela entrada ali, não foi? Exato, é uma vigia na entrada. Passamos pelo pátio e entramos no grande salão. Sim, aquele prédio imenso lá é o grande salão onde estávamos. E aquilo ali? O que é aquilo? Tudo isto, que faz parte do Palácio Barroco agora, foi construído em meados de 1700. Esse pátio é da época de Henrique VIII, mas há novas construções ao redor dele. Nos 5 séculos depois da morte de Henrique VIII, a grande maioria destas construções foi substituída pela arquitetura barroca que vemos hoje. Mas o que restou do período Tudor revela a Jonathan os segredos do estilo da engenharia de Henrique VIII. Agora, podemos descascar a fachada do século XVII para restaurar a construção à sua glória anterior e revelar o palácio que o grande rei conhecia. Este era o Hampton Court de Henrique VIII. Depois de 12 anos e do equivalente a 40 milhões de dólares, ele chegou a cobrir uma área de 23.200 metros quadrados. Através de técnicas de construção e design inovadores, Henrique VIII criou um palácio prazeroso ao lado do rio. Henrique criou esse esplendor para impressionar seus súditos. Esta construção foi um evento e, até mesmo hoje, embora as áreas particulares de Henrique tenham sumido, ela é uma peça da realeza que ainda tem o poder de impressionar. Dos tijolos vermelhos e chaminés altas até os espaços abertos das torres do grande salão, o Hampton Court mostrou a Jonathan as características arquitetônicas da era Tudor do rei. Na busca pelos palácios perdidos do reinado de Henrique VIII, estas pistas serão inestimáveis. Durante sua vida, Henrique VIII gastou milhões de dólares em casas majestosas, mas nada comparado ao capital que ele investiu nas forças armadas e na defesa. No início do século XVI, a Inglaterra sofria a constante ameaça dos inimigos do outro lado do oceano, na França. Em um grande esforço para aumentar as defesas, o rei construiu uma fileira de 30 fortalezas, cujo objetivo era proteger a costa exposta da Inglaterra. Amanda Beam viajou ao Castelo Cambriano, no litoral sul. Aqui, as ruínas das melhores fortalezas de Henrique VIII ainda montam guarda. O rei participou do projeto de suas fortalezas. Ele empregou arquitetos e engenheiros que ficavam em Hampton Court. E juntos eles projetaram estruturas originais para maximizar a potência de fogo e resistência. O Castelo Cambriano foi uma das maiores fortalezas de artilharia de Henrique VIII, construído para defender o estratégico Porto Rye. Barry Yates é o zelador e o guia daqui. Ele conhece cada centímetro das fortificações do castelo. Para uma fortaleza que deve guardar o porto, deveria ter uma visão melhor do mar. Hoje fica a 1,5 km do mar, mas na época de Henrique VIII ele ficava a 90 metros. Logo depois do castelo, você pode ver as cristas que se formaram perto do mar. Isto aconteceu muito depressa e deu ao castelo uma vida ativa muito curta. Hoje, o mar retrocedeu tanto que mal conseguimos vê-lo, mas na época de Henrique VIII, a fortaleza montava guarda em uma península pequena toda cercada de água. Os baluartes do Castelo Cambriano seguiam um padrão comum à maioria dos castelos da época, a construção ao redor de uma torre central. É bem baixo, cuidado com a cabeça. O acesso da torre para a área do forte era através de um complexo de túneis interligados que se completam com desenhos de 5 séculos. E bem aqui na parede, no reboco original, há um pequeno desenho que deve representar Henrique VIII bem aqui. Esse é o Henrique VIII? Eu sei que parece o Humpty Dumpty, mas a forma arredondada, o cabelo, o nariz e a boca maltratados devem representar Henrique VIII. Você sabe quem fez isso? Não, acho que ninguém sabe como isso veio parar aqui. Vamos entrar para dar uma olhada dentro da torre central? Vamos. A torre central é a parte mais antiga da fortaleza. Durante o ano de 1530, ela foi aumentada de 9 para 18 metros e funcionava como uma torre de vigia. Entalhados nas paredes externas estão os emblemas da família do rei, a rosa Tudor e a flor de lis.
Nós saímos daqueles túneis baixos e estreitos para este espaço amplo. Você pode ver portinholas semicirculares. Muitas delas foram preenchidas habilidosamente, enquanto as torres foram construídas. E mais acima vemos os nichos retangulares que apoiavam vigas maciças que sustentavam o piso. Depois, lá embaixo, há quadrados de pedras que sustentavam vigas verticais que davam apoio para vários pisos, inclusive o telhado. No ponto mais alto da fortaleza, a torre central era o posto de observação. Ela era cercada por 5 baluartes e armada com várias aberturas para armas que cobriam cada ângulo de acesso ao porto. Do lado de fora, dá para ver a curva da estrutura. Quais as vantagens de ter esse tipo de estrutura? Esta curva significa que as 4 aberturas para armas em cada baluarte teriam uma visão de comando da região ao redor. Não havia jeito de você se aproximar desse castelo sem ser visto. O projeto em forma de trevo que o próprio Henrique VIII planejou para esta fortaleza foi extremamente eficaz. A forma redonda das muralhas desviaria os projéteis, reduzindo drasticamente seu potencial destruidor. Se examinarmos as aberturas das armas, vamos ver como as paredes eram grossas. É uma estrutura de defesa maciça. E acima de cada canhão, há uma chaminé muito bem elaborada projetada para eliminar a fumaça quando o canhão fosse disparado. Com 18 aberturas para armas no nível mais baixo e 22 dispostas em sequência nos parapeitos dos baluartes, o castelo era equipado com grande poder de fogo. Era um obstáculo formidável a qualquer ataque. E Henrique VIII estava certo de fortalecer suas defesas. Em 1533, a Guerra da Inglaterra com a França assumiu novas proporções. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e as grandes potências da Europa, leais ao Papa, uniram-se contra a Inglaterra em uma guerra santa. A seguir, da Costa do Sul, Amanda dirige-se ao norte para seguir a trilha de destruição deixada quando Henrique decidiu que a riqueza da Igreja seria dele. Na Inglaterra do século XVI, a era moderna está surgindo e a força motora por trás dessa mudança é o novo rei Henrique VIII. Vimos o esplendor do Hampton Court, o palácio construído para seu prazer, e visitamos as muralhas impenetráveis do Castelo Cambriano, sua fortaleza costeira. Mas Henrique não era só um construtor, era também uma força destruidora aterrorizante. Agora, Amanda Bean viaja para o norte com o especialista em monastérios medievais Jonathan Clark até as ruínas espetaculares do mosteiro Rivaux. A Igreja Católica Romana era a única ameaça ao poder e à influência de Henrique VIII. Ela dominava a vida da maioria das pessoas comuns que enriqueciam mosteiros como o Rivaux com doações de terra e dinheiro. Por que um senhor da região investiria em monastério? Qual é o seu incentivo? Acho que há 2 razões, e talvez a mais óbvia é que é uma boa maneira de melhorar seu status, dar dinheiro para o monastério local. Mas a segunda razão é que você deve observar o raciocínio medieval, a ideia que você compra o seu lugar no paraíso. Então, os senhores locais em Helmsy investiam nessa região e garantiam seu caminho até Deus. Bom, olhando para Rivaux, acho que foram para o paraíso. Acho que você tem razão. A igreja aumentou o imposto para a salvação e no século XVI já possuía 1/3 das terras da Inglaterra. Tal qual Henrique VIII, os bispos e abades usavam suas terras para construir. O mosteiro Rivaux foi construído para competir com qualquer um dos palácios do rei, mas seus arquitetos absorveram as técnicas de construção que foram usadas aqui. Amanda foi para o coro ou santuário da igreja para descobrir mais sobre as habilidades desenvolvidas por gerações de mestres artesãos. Agora que a gente está dentro da igreja, eu estou realmente espantada com o tamanho imenso e a escala da construção. Esta é só uma parte de uma construção muito maior.
Estamos vendo o lado oeste da construção, a parte do presbitério ou do coro da igreja. E para poder realmente construir uma coisa como esta, eles teriam que construir quase 2 metros de alvenaria por ano. Depois vinha o inverno e eles tinham que cobrir até em cima da parede com palha e recomeçar tudo na primavera. Na média de 2 metros por ano, as paredes levariam 7 anos para começar a receber o telhado. Durante a construção, o enorme peso desse telhado, todo em abóbadas de pedra, seria suportado por um robusto cimbramento. Quando o arco de pedra estivesse completo, o cimbre era removido. Dentro da igreja, hoje as saliências de pedra que sustentam estas estruturas de madeira ainda podem ser vistas. Isso é maravilhoso. Com esse corte transversal, você pode ver como a parede foi construída. Isso mesmo, é um corte transversal perfeito, não é? Você tem um silhar maravilhoso que foi muito bem cortado, formando uma camada externa. Depois, por fora, dá para ver outra camada deste silhar maravilhoso. E entre eles, você tem pedregulhos, que foram colocados para sustentação com argamassa. Se olhar em cima, você vai ver que o acabamento é em pedra de novo. Isso é parte de uma janela, bem parecida, talvez, com aquela que temos completa ali. Esta parede deveria ter muitas janelas assim. Dos traços arquitetônicos das estruturas que restaram em Rivaux, é possível montar uma imagem da aparência final da igreja. Do começo ao fim, a construção levou 22 anos. Milhares de toneladas de pedra foram cortadas por centenas de artesãos. Eles estavam construindo um testamento em pedra à sua fé católica. Dos profundos espaços abertos até as altas janelas em arco que elevam os olhos aos céus, a igreja era um exemplo de construção projetada deliberadamente para fascinar. Henrique VIII usou os mesmos detalhes para obter o mesmo efeito na arquitetura sublime de seus palácios. Mas em 1538, ele atacaria esses lugares de contemplação com um golpe terrível. Depois de uma amarga batalha com o Papa por causa do divórcio com a primeira esposa, Catarina, Henrique VIII denunciou a autoridade da Igreja em Roma. Ele se declarou o chefe supremo da Igreja na Inglaterra e exigiu a liquidação de todos os bens da Igreja Católica Romana. O rei ordenou que seus homens avaliassem os bens de cada monastério na região. Depois, ele saqueou esses bens com entusiasmo ilimitado. Depois que foram largados e despojados de todos os valores, os vidros das janelas, as folhas de chumbo dos telhados, os monastérios foram ficando abandonados. A pilhagem do rei destruiu um modo de vida e muitas das melhores construções da Inglaterra. Mas graças ao projeto inovador da Universidade de Sheffield, todo o local do monastério em Rivaux foi mapeado digitalmente. Agora é possível ver toda a grandiosidade dessas construções sagradas. Quando estes lugares foram pilhados, saqueados e abandonados, a perda para o país foi muito maior do que a morte dessas obras-primas da engenharia medieval. Os monastérios esculpiram a paisagem, estimularam o comércio e enriqueceram a economia local durante séculos, mas foram destruídos quase da noite para o dia por Henrique VIII. O rei não se comoveu com as vidas e os monumentos que destruiu. Para ele, tratava-se de lucro. Os bens que juntava eram investidos na paixão de sua vida: perseguir o poder e a glória. Agora, Jonathan Foyle está em busca da maior expressão da arte bélica, a arma que mudaria o equilíbrio mundial do poder e redefiniria a guerra naval para sempre. Inglaterra do século XVI, época de mudanças e revoluções maciças. O reinado de Henrique foi definido por construção e destruição em medidas iguais. Jonathan Foyle viu a beleza e a grandiosidade do Palácio do Rei em Hampton Court. E Amanda Beam testemunhou a trágica devastação do monastério Rivaux.
Agora, Jonathan viaja de Londres para o sul até a cidade natal de Portsmouth, em busca do orgulho e alegria do rei, a arma que o levou à vitória e esmagou seus inimigos. Henrique VIII tinha apenas 18 anos quando assumiu o trono em 1509 e uma das primeiras coisas que ele fez foi nomear uma frota de navios de guerra que iria se tornar a base da marinha moderna. Henrique VIII chegou ao poder com a ambição de conquistar e governar a França. Imediatamente ele começou os preparativos para a guerra. Como fez com os projetos de engenharia, Henrique queria a mais moderna tecnologia. Ele encomendou uma frota mais avançada do que qualquer armada existente. Sua nau capitânia, Mary Rose, perdeu-se por mais de 500 anos e depois ela foi tirada do leito do oceano e trazida para cá, para Portsmouth, o lar da marinha moderna, e eu vim vê-la. Para o Mary Rose e sua tripulação, o relógio parou quando o navio afundou em 19 de julho de 1545. O navio acabou afundando de lado. 5 séculos depois, quando foi descoberto, milhares de toneladas de lodo tinham preservado uma parte transversal completa do casco. Hoje, os destroços do navio e os artefatos encontrados dentro dele oferecem uma visão única do mundo Tudor, um mundo que o próprio Henrique havia criado. Jonathan encontrou-se com Chris Dobbs, que planejou o resgate da inestimável cápsula do tempo. Chris, o Mary Rose era especial na época dele? Extraordinariamente especial. Uma das coisas mais importantes sobre ele é que foi construído como navio de guerra. Então, enquanto nas gerações anteriores o rei adaptou o navio mercantes, o Mary Rose foi o primeiro a ser construído como navio de guerra desde o começo. Seu projeto inovador combinava velocidade e poder de destruição. Pelos padrões da época, o Mary Rose era colossal. Ele tinha 45 metros de comprimento, 12 metros de largura e 14 metros de altura. Com carga máxima, tripulação e munição, ele pesava assombrosas 700 toneladas. O segredo do sucesso foi a engenhosa construção do casco do navio. A coisa mais extraordinária é que, quando analisávamos as formas do casco, descobrimos que ele foi construído de acordo com um princípio que só ficou conhecido por volta de 1580. Então, ele estava 70 anos à frente de seu tempo. Essa descoberta reescreveu a história da arquitetura naval. Ela aponta Henrique VIII como um inovador que adotou as ideias científicas mais modernas para criar uma revolução no projeto e iniciar uma nova era na guerra naval. O segredo do enorme poder de fogo do Mary Rose era outra inovação. Os arquitetos planejaram portinholas que podiam ser abertas para atirar e fechadas, formando um lacre impermeável. Era simples e eficaz, e as armas principais dos navios podiam ficar posicionadas perto da linha da água. Quanto mais baixo a arma ficasse no navio, maior e mais pesada poderia ser. No Museu Mary Rose, alguns dos canhões de bronze mais bem conservados estão em exposição. Chris conta que eles eram tão mortais quanto bonitos. E você atira com isso? Certa variedade de itens, e essa era a vantagem do Mary Rose. Eles podiam disparar projéteis de pedra, podiam disparar pequenos cilindros, que funcionavam quase como granadas. Podiam disparar projéteis de ferro, de chumbo. Era uma variedade de projéteis que podiam ser disparados de armas diferentes. Parece terrível. Embora eles tenham parado de atirar, eles ainda falam alto como objetos, não é? Eles dizem muito sobre o rei e as operações militares. São a soma de todas as partes, não acha? É, isso mesmo. O Mary Rose fala mais sobre Henrique VIII que qualquer outro documento oficial que conheço. Ele fala sobre os interesses dele, onde gastava seu dinheiro. E é aqui onde ele gastava seu dinheiro, com armas de bronze e em grandes navios de guerra. Na guerra, o Mary Rose provou ser invencível. Mas a vida abaixo do convés para os artilheiros não era fácil. Dentro de uma área do casco reconstruído, Chris explica os desafios que enfrentavam. Era aqui que acontecia a ação principal, nesse compartimento.
ficavam 4 armas. Uma dessas armas de bronze, 2 armas de ferro e outra arma de bronze. Então, no auge da batalha, havia muita ação aqui, muita fumaça saía das armas. Na verdade, eles projetaram pequenas escotilhas acima de cada arma para que a fumaça saísse e a luz entrasse. Assim, você viu o que estava fazendo. O Mary Rose foi a máquina de guerra marítima mais moderna que o mundo já vira, mas, depois de décadas de trabalho, seu fim foi tão trágico quanto sua carreira tinha sido gloriosa. Sobrecarregado e em batalha contra a França, o navio foi atingido por ventos fortes repentinos. Ele adernou com as portinholas abertas. Milhares de toneladas de água entraram no casco e, sob os olhos do rei, o Mary Rose afundou, matando 470 pessoas da tripulação de 500. As portinholas baixas das armas, a inovação que dera vantagem ao navio na guerra, provocou sua ruína. Os destroços do navio do rei ficaram congelados neste momento, e seu conteúdo preservado permite vislumbrar um período perdido do reinado de Henrique. Isto é como nosso Santo Graal, é nossa despensa. Isto são polias, que estão em condições fantásticas. Você pensaria que elas foram feitas ontem porque estão novas em folha, e realmente estão. Nunca foram usadas no navio, encontramos no Convés Orlop, mas em condições perfeitas. E isso ficou debaixo da água por 437 anos. É impressionante. Inacreditavelmente preservadas. São destroços que se comparam a Pompeia, mas fica ainda melhor porque estes são os objetos pessoais ligados a Henrique VIII. Algumas pessoas não podiam ter suas próprias gamelas, então o que temos aqui são tigelas e utensílios do próprio navio. E esses objetos estão gravados com a letra H, e é o H de Henrique. São as tigelas de Henrique, embora ele seja um rei e comessem utensílios de ouro, prata ou peltre. Isso são objetos do próprio navio, e tudo que tem a letra H pertence a Henrique. O Mary Rose parece um dia congelado no tempo, porque o dia 19 de julho de 1545, quando o navio afundou bem perto do porto, parece não ter mudado nada para os objetos que foram trazidos do fundo do mar. Estamos bem próximos de Henrique VIII? Claro que estamos. O H está estampado nas tigelas, nas balas de canhão e nos próprios canhões. É impressionante. Isso mostra como o rei pensava nesse navio. Isso faz sua cabeça girar quando você lembra que o rei viu o navio afundando na sua frente há mais de 500 anos. As descobertas sobre o Mary Rose revelaram Henrique VIII como um homem de grande ambição, concentrado na busca pela glória. Ele investiu nas ideias mais modernas e desenvolveu novas tecnologias para dar à armada superioridade em batalha. O Mary Rose não foi substituído durante a época de Henrique, mas seu projeto foi referência para os navios de guerra nos séculos seguintes. A seguir, da costa sul da Inglaterra, nossos especialistas viajam ao coração da capital em busca do lado obscuro do reinado turbulento de Henrique VIII. Amanda Beam segue pelo rio até o local onde Henrique realizou seus feitos mais macabros. Este foi um lugar de terror, tortura e morte. A Torre de Londres. Na Inglaterra do século XVI, Henrique VIII era o rei. Seus legados em engenharia permitem aos especialistas compreender o homem que governou com mão de ferro. Construtor, guerreiro, revolucionário religioso, o rei era tão cruel quanto criativo. Agora, a historiadora Amanda Beam tenta encontrar o símbolo mais forte da brutalidade de Henrique. Um lugar onde o preço de construir seu império foi pago com sangue. Para achá-lo, ela segue o caminho que as vítimas de Henrique teriam percorrido até seu terrível destino. Estou a caminho de um lugar que, embora não tenha sido construído por Henrique, tem uma associação sinistra com o lado sombrio da vida em seu tribunal medieval. Tendo se separado da Igreja Católica e se declarado chefe supremo da Igreja na Inglaterra, Henrique VIII se autonomeou representante de Deus na Terra. Isto significava que a lei do rei era a lei de Deus e questioná-la era sacrilégio e traição. Os traidores, Henrique disse uma vez, deveriam ser punidos com severidade para o terror dos outros. A pena para traição era a morte.
Henrique era cruel no cumprimento de sua lei. Durante os anos em que reinou, mandou executar 78 mil pessoas, o equivalente a 5 pessoas por dia durante todo o seu reinado. Na capital, um lugar seria sinônimo de seu reinado de terror: a Torre de Londres. Para os novos prisioneiros, a entrada até a torre era por barco pelo Portão dos Traidores. É impossível imaginar o medo e o terror que os prisioneiros devem ter sentido enquanto eram conduzidos por baixo daquele arco e para dentro da torre. Hoje, o acesso à torre através do Portão dos Traidores está emparedado. Mas, se removermos este dique, podemos mostrar a terrível etapa final da jornada que as vítimas de Henrique faziam até a torre, através de um túnel fedorento, escuro e úmido, até os enormes portões de entrada. Amanda vai ser acompanhada até a torre por Jane Spooner, curadora dos prédios históricos. Jane, isso é imenso. Uma estrutura imponente como esta dá uma sensação incrível. Explica um pouco. Quando um prisioneiro chegava aqui, o que ele ia ver? Quando você passava pelo túnel, que agora está fechado, você se deparava com esses portões imponentes. Eles desembarcavam em um cais e subiam alguns degraus. Os prisioneiros andavam por aqui, entravam na Torre de Londres e nunca mais viam o lado de fora da torre. Nunca mais, dependendo de seu destino. Mas a torre nem sempre foi um local de encarceramento e tortura. Na verdade, ela foi construída em 1078 para servir de base para o poder real em Londres. Ao longo dos séculos, até o reinado de Henrique VIII, ela foi adaptada e ampliada para receber um fosso e um complexo de prédios anexos. A famosa Torre Branca recebeu esse nome porque costumava ser caiada. Ela tem 27 metros de altura e é uma construção imponente. Na base, as paredes da torre têm 4,5 metros de espessura. Tradicionalmente, reis e rainhas ficavam na torre nos dias anteriores à coroação. Henrique observou esse costume com a primeira esposa Catarina de Aragão e com a segunda, Ana Bolena. Então é óbvio que Henrique VIII não construiu a Torre de Londres inteira. Muitas dessas estruturas já estavam aqui antes do seu reinado. Mas o que ele fez para aperfeiçoá-la ou o que ele construiu enquanto estava aqui? Bom, houve uma grande campanha de restauração e construção em 1532, quando a torre estava sendo preparada para a coroação de Ana Bolena, que ocorreu em 1533. E os preparativos para isso foram rápidos. Os apartamentos reais eram estendidos desta torre para o que é agora a ruína daquela outra torre. Aquela que está do ali. lado oposto, isso mesmo. Precisa usar a imaginação, porque ela não existe mais. Os prédios que adornaram o complexo da torre foram exemplos impressionantes da habilidade de Henrique de construir em grande escala, rápida e eficientemente. Construídos com estruturas de madeira sobre uma fundação de tijolos, eram, na verdade, estruturas pré-fabricadas. O átrio principal e a câmara de vigia, semelhantes aos de Hampton Court, foram decorados com tapeçarias e gesso fino. O toque principal da representação de Henrique sobre a torre em 1530 foi o acréscimo das cúpulas colossais em forma de cebola no topo dos bastilhões da Torre Branca. Você pode imaginar a representação da Suprema Monarquia destacando-se sobre todos os procedimentos. Isso foi a tela de fundo para aquele processo de coroação realmente magnífico de Ana Bolena, que começou aqui na Torre de Londres. É uma ironia pensar que 3 anos depois ela voltou aqui como prisioneira do rei. Eu acredito que a rapidez da mudança de seu destino deve ter pesado bastante sobre ela. Enfrentando acusações duvidosas de adultério, incesto e traição, Ana Bolena foi condenada à morte e executada. O local onde foi decapitada, nos jardins da torre, está marcado hoje por um memorial de vidro. Depois da execução de Ana Bolena, Henrique VIII transformou este palácio real em uma prisão. Embora projetadas para afastar exércitos hostis, as grossas paredes dos inúmeros quartos da torre se revelaram eficazes para manter prisioneiros. Em muitas celas, os presos deixaram mensagens rabiscadas nas paredes. Como Ana Bolena, a maioria dos prisioneiros da torre era inocente.
Mesmo assim, enfrentavam torturas terríveis para confessar antes da execução por enforcamento, fogo ou decapitação. Ninguém escapava da ira de Henrique, e nada atrapalharia seu caminho. Os atos brutais praticados por Henrique no interior da torre mancharam a reputação do palácio para sempre. Henrique acreditava que Deus havia lhe dado o direito de governar, e quem se opusesse a ele encontraria o próprio inferno aqui. A seguir, do horror da Torre de Londres, vamos viajar rio acima para o coração da cidade, onde Jonathan Foyle está em busca da maior criação de Henrique VIII. Um palácio perdido, engolido e escondido na sede do governo britânico. No início do século XVI, a Inglaterra e o rei Henrique VIII mudaram a face deste país. Seu reinado foi marcado por construções e destruições em escala maciça. Vimos o poder de sua armada e testemunhamos a destruição de todo um estilo de vida. Mas agora nossos especialistas estão em busca de uma das maiores conquistas do rei. Jonathan está seguindo uma pista até o centro de Londres, na área onde fica a sede do governo britânico. Ele recebeu autorização para explorar estes prédios secretos em busca do que restou do maior palácio de Henrique. Nas portas imensas do Ministério da Defesa, ele se encontra com o historiador Glenn Richardson. Glenn, que bom te ver. Bem-vindo ao Ministério da Defesa. Obrigado. Jonathan recebeu acesso exclusivo ao centro da sede da Defesa Britânica porque foi aqui, 3 andares abaixo, que ele descobriu algo surpreendente. Uma relíquia da época em que este era o Palácio de Whitehall. Chegamos. Nossa, é tão inesperado. Minha primeira impressão é que é um dos maiores prédios desconhecidos da Inglaterra Tudor. E cumpriu o que prometeu? Com toda certeza. É extraordinário. Veja só isso, é uma coisa incrível. Veja essas abóbadas salientes. Elas são pequenas e são moldadas delicadamente e estão sobre essas belíssimas colunas octagonais. Tudo isso é de origem Tudor. Na verdade, é uma das melhores construções que eu já vi. A pergunta é por que se incomodar com um porão de vinhos? Se tivesse dinheiro para fazer um porão de vinhos tão bonito como este, imagine como seria o resto do lugar. E isso revela algo sobre o seu poder, sua sensibilidade, seu conhecimento sobre o estilo arquitetônico. O público da Europa pode ver os lugares mais afastados. Você abre uma porta e diz a eles, dê uma olhada, é isso mesmo? É, isso é possível. E o lugar acima do porão de vinhos? Quem é que bebe o vinho? A Grande Câmara. Se retirarmos a parte externa do Ministério da Defesa e restaurarmos a adega de vinhos ao lugar original, poderemos ver a disposição dos aposentos reais. A Grande Câmara era onde o rei recebia seus convidados mais importantes. O aposento acomodava 200 pessoas sentadas e, como no grande salão de Hampton Court, serviam-se banquetes para as cortesãs do rei e dignatários visitantes. E o vinho jorrava livremente dos barris bem armazenados na adega. Ao construir até o mais mundano dos aposentos em alto padrão, Henrique exibia sua riqueza e grandiosidade para todos verem. Para o olhar treinado de Jonathan, cada pedra conta uma história e nos aproxima mais do mundo perdido do rei. Para mim, tijolos e massa falam muito sobre as pessoas. Você pode ver os métodos nos quais os prédios eram construídos. E estas colunas octagonais são clássicas do período Tudor. Elas são cortadas individualmente por pedreiros e, às vezes, se tiver sorte, você vai ver a chamada marca do pedreiro. Cada pessoa tinha um símbolo que era gravado na pedra. É um modo de garantir a qualidade do trabalho. E se você olhar direito, você vai saber quem foi que fez. Isso aqui está bem feito, veja só. É um trabalho de qualidade excelente que vai até o topo da árvore. Eu estou muito curioso para encontrar tudo que sobrou do Whitehall para tentar unir tudo e montar uma imagem de como era todo o complexo, porque ele se estende por muitas vezes o tamanho dessa única sala. Em um corredor, Jonathan descobre uma pintura que mostra uma pequena parte do palácio.
o Parque de Lazer de Henrique VIII, um complexo imenso dedicado à sua paixão pelo esporte. Esta é a construção de um homem que tem dinheiro e poder para realizar seus caprichos. À esquerda, vemos uma arena dedicada ao nobre esporte da justa. Era um passatempo nascido do treinamento de cavaleiros para a batalha e na corte de Henrique VIII, os torneios podiam durar dias. Grandes somas de dinheiro eram ganhas ou perdidas com o resultado destas batalhas sangrentas. Assim como a arena para as justas, o rei construiu pistas de boliche, uma arena para rinhas de galo e as mais extraordinárias quadras de tênis. Mas hoje não há um único vestígio deste complexo. Em vez dele, o gabinete oficial, sede do alto escalão do governo, está sobre o local onde era o parque de diversões de Henrique e esconde tesouros. Ah, isso é tudo, não é? Pequenos tijolos vermelhos, eu reconheço esse tipo de torreão. É como o de um palácio. Este é o quarto 119. E que quarto! A parede da quadra de tênis Tudor. Isso é incrível. Olha, não dá para acreditar. Nestas extraordinárias relíquias escondidas, construídas no padrão clássico dos tijolos vermelhos da era Tudor, Jonathan testemunhou a grandiosidade da quadra de tênis real. E era apenas um prédio de um complexo de tamanho de 50 campos de futebol. No local onde ficava a Arena do Rei, uma maquete simples ilustra a espetacular disposição do palácio. Aqui temos uma maquete do Palácio Whitehall em 1670, alguns anos depois de Henrique. Você pode ver aqui os alojamentos privados e a parte residencial do palácio. E o porão de vinhos de Henrique VIII que vimos está aqui. Estou vendo. E é um grande corredor. E depois o porão de vinhos, que acabamos de ver antes de ser modificado. Isso mesmo. Esta é a quadra de tênis do outro lado, do lado do parque. Nós vimos isso. A janela do meio, não é? E o botarel. Isso mesmo. E atrás dessa parede é a arena. E agora estamos bem aqui, no centro do complexo esportivo. Como você pode ver em escala maior, uma cidade propriamente dita. Quando a noite cai sobre Londres, há uma chance de mostrar o perfil do magnífico Palácio de Henrique visto por cima da espetacular London Eye. Do topo da London Eye, você passa da maquete para uma vista aérea de Londres moderna. Você pode ver como o Palácio de Henrique VIII era grande. Clay me mostrou o que restou do porão de vinho debaixo daquele telhado brilhante. O prédio do Ministério da Defesa. Estávamos a 6 metros abaixo do nível térreo, mas aquele porão de vinho era uma construção pequena em um conjunto de quase 10 hectares. Era como uma mini-cidade dentro de uma cidade que se estendia da abadia Westminster, passava pelo caminho escuro onde ficava o pátio para torneios de justas, uma área de 210 metros de comprimento. E você vê também o salão, que fica bem perto do rio, com os apartamentos de frente para esta vista toda. Seria impressionante para qualquer um em um navio há 500 anos. Depois você continua andando, passa pela área de serviço, os estábulos e chega perto daquela estação moderna, a Charing Cross. Aquele trecho de 800 metros era um palácio. Agora, olhe em volta, onde era o Pátio das Justas. E ele se estende na direção do Parque St. James, a área de caça de Henrique. E, do outro lado, você vai ver, comparativamente pequeno, o Palácio de Buckingham. Agora, imagine como se apresentava a monarquia britânica, comparada como ela é agora. Em 1530, às margens do rio Tâmisa, o Palácio Whitehall erguia-se como uma das maiores conquistas do reinado. Com mais de 1.500 quartos, ele era do tamanho de uma pequena cidade e abrigava todos os funcionários do rei, de políticos a carregadores, cozinheiros e cortesãs. Tudo em grande estilo, à altura de qualquer palácio do mundo. Estendendo-se ao longo do rio por mais de 800 metros e cobrindo uma área de 280 mil metros quadrados, o Whitehall era a maior residência real que a Europa tinha visto. Era a expressão máxima de riqueza, extravagância e poder. Durante sua vida, Henrique VIII expandiu sua autoridade real e deu maior projeção à monarquia inglesa, mas ao mesmo tempo desmantelou a estrutura do próprio país. Ele destruiu monastérios, desautorizou a igreja e travou uma guerra sangrenta na Europa. Hoje, a Inglaterra é definida em parte pelos atos desse grande homem.
Mas cada tijolo de cada uma das surpreendentes criações de Henrique VIII está manchado com o sangue de suas vítimas.